Agora sim, bora lá, bora debulhar. O que nós temos aqui? Considere a função, parari, parará. O que ele está pedindo? Tem-se. O que ele está pedindo? Acho que esse é o domínio, né? Domínio da função. Mas D normalmente a gente chama de domínio, mas ele está perguntando o quê? Não tem pergunta aqui. Então, isso que é foda também. Você Eu tem não que tô meio entendendo, que. tipo, não tem pergunta, tem-se. Tá, e aí, o que tem? Talvez eu não peguei o arquivo certo, não sei o que Não, não. Eu vou te mandar ela sem a correção, melhor? Eu abri o exame normal 2021. É verdade. Ele tava pedindo domínio, mas aqui ele não escreveu a pergunta, né? Entendi, Deixa eu ver se entendi. eu acho aqui, porque às vezes eles só disponibilizam também a correção. Só um segundo. Manda no WhatsApp, tá? Sem problemas. Matemática. Essa aí é de que ano? Qual que é o ano dessa aí? 2021. 2021. É o exame ou é o recurso? Exame. É o 2021 ou 21-22? Ou só tá 21? Tá 2021, V1, correção. Beleza. Exame normal, 2021, V1, correção. Caramba, aqui não tem. Peraí, tem que entrar no. Tava vendo num drive aqui que a gente tem as provas, mas nesse drive não tem nada. Quer dizer, não tem essa correção. Quer dizer, não tem, só tem a correção. Deixa eu ver se aqui na plataforma da faculdade tem. Então, é 2021, exame normal. Tem. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver se tá igual. Tá igual. Mas não tem pergunta escrito ali, né? Então, vou te mandar. Só pra você dar uma olhada. Mas eu entendi, tipo, agora que tu falou, eu tava confuso, né? Mas eu entendi, ele tá pedindo domínio. Então a gente pode procurar o domínio, não tem problema. Sim. Eu vou te mandar de qualquer jeito, que às vezes é até Aham, melhor. sim. Aqui. Mandei. Vamos ver. Tá. Tem esse. Agora sim, ele colocou um quadradão ali. Saquei. É, Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que entendi. Não tem problema, bora lá, bora ver. Vamos conversar sobre o que é o domínio de uma função. Tu fez o teu ensino médio no Brasil? fiz. Às vezes, dependendo do lugar, né, meu caro, o que tens é que tu tem um ensino médio meio fraco, né? E daí tu acaba Uhum. não lembrando dessas coisinhas pequenas aí. Louco. Me convidaram para um podcast. É, ó, da hora. Tô virando pica. Então. Se tu procura no professor de física, matemática no Grug, né? Daí apareceu o primeiro lá. Já me chamaram para um negócio na Record também, fazer Ó. um negócio lá sobre um acidente que teve, virou até meme de um pneu saindo de um caminhão e Eu já vi. Bateu na cabeça da mulher. isso. Daí me chamaram para conversar, mas como eu já estava aqui em Portugal, daí indiquei meu orientador do ITA lá. Uhum. Da hora. Massa. Ia ser no domingo. Como é que é aquele que é tipo fantástico da Record? Domingo espetacular, algo assim. Eu acho que é. Anyway, vamos ver aqui. Tá falando do domínio. Resumidamente, em palavras assim, bem de boa, domínio é os valores que você pode jogar na sua função, ok? Uhum. Resumidamente é isso. Ocorre que algumas questões, elas têm, algumas equações, elas têm determinados problemas, né? Elas não te permitem jogar determinados valores. Por exemplo, Uhum. no ensino médio, eles amam dizer que não pode dividir por zero. Sim. Mas Aí que rola, né? Se não pode dividir por zero, então a gente tem um probleminha aqui, porque dependendo dos valores que tu tens aqui, tu vai ter divisão por zero, certo? sim. Então, a gente aprende que a única forma de numa multiplicação aparecer divisão por zero é
se tu tens um zero ali no valor. Então, de fato, já de cara a gente tem que x e y não podem ser zero. Sim. Já é uma informação que a gente colheu bem legal. O cosseno, né, que é a função onde eles estão dentro, ela não tem maiores problemas no domínio. Se tu parares para pensar aqui no domínio, né, finito, tanto para trás quanto para frente, né? Sim. Cosseno é essas ondinhas. Muito bem. Uhum. Cara, coisa que não precisa para gestão, velho, e vai só piorar, tá? Nossa. Mas tu faz graduação, né? Não é mestrado. É, graduação só. Putz. Não, mais engraçado é que eu já passei em matemática 2 e não passei em matemática 1. Acontece. Então, beleza, a gente já sabe aqui que x e y tem que ser diferente de zero. Uma boa coisa aqui, no primeiro momento. Agora a gente tem que pensar na raiz. Raiz também é uma funçãozinha que tem as suas restrições. E aí, o que tu sabe que não pode ter dentro de uma raiz? Me diz. Aí tem que ser diferente de zero. Quer Não, não, dizer, não, não. maior que zero, né? Não pode ser Maior, negativo também. maior ou igual a zero. O maior ou igual a zero. Porque não tem problema ser raiz de zero. Raiz de zero é zero. Sim. O problema é ser menor. Então tu Sim. tens que essa parada tem que ser maior ou igual a zero. Sendo assim, tu tem algumas possibilidades aqui, né? Porque, pô, se essa parada tem que ser positiva, tu tens a situação onde esse mano aqui é positivo. Uhum. Esse aqui. Então, também tem que ser. Sim. Porque mais com mais dá mais. Uhum. Mas tu tem também a possibilidade que todo mundo esquece, né? Porque ninguém é de ferro, que esse cara seja negativo. Mas não vai ter problema se esse aqui também for. Menos com menos dá mais. E tu acaba tendo ainda um cara positivo dentro da raiz, certo? Sim. Então tu podes pensar separadamente. Vamos pensar aqui no x menos 1 separadamente. Tu queres que x menos 1 seja maior que zero? Depois a gente se preocupa com igual, porque na prática é só por igual ali, pronto. Então o x tem que ser maior que 1, certo? Uhum. E, ao mesmo tempo, como diz aqui o pessoal de Portugal, tem que ser maior que zero também, né? Uhum. Pode crer. Pô, é que tu faz faculdade, né, velho? Cheio das portuguesinhas, cheio dos caras pra sair, mas pra mim aqui que só fico trabalhando em casa é uma merda, velho. Não conheço ninguém aqui, queria conhecer o pessoal de Portugal. Mas pior que eu pretendo terminar a faculdade e voltar pro Brasil, velho. Sério, velho? Nossa, Nossa, voltar pra aquele inferno lá, tá louco. Cada vez mas pior cara, aquela porra. não tem nada igual ao Brasilzão. Ah, não, eu não sei se. Tu morava em São Paulo? Morava no interior de São Paulo. Qual cidade? Chama Indaiatuba, do lado de Campinas. Ah, pô, interior é legal. Morei lá em São José dos Campos por causa do Eu Ita, já né? morei em Então São tá. José também. É, Já é assim, bom. divertido, mas não sei fazer a vida lá no Brasil, velho. É que eu cheguei faz 2 meses, né? Então por hora Chegou eu agora. gosto Você ainda bastante. tá no começo, você ainda tá na lua de mel. Não sei, aqui em Braga é legal, velho. E se tu gosta de Brasil, aqui o que mais tem é brasileiro. Sim, Braga tem muito mesmo. Tem muito brasileiro. Então o que a gente acabou de tirar agora? Que a gente precisa essas duas situações aqui. Ou x maior que 1, y maior que zero, ou ao mesmo tempo x menor que 1 e y menor que zero ao mesmo tempo, né? Uhum. Ok? A ideia é essa. Os dois não podem ser iguais a zero, então tu tens algumas formas de escrever a parada aqui, né? Tu tens que escrever as duas coisas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então tu podes ter a situação onde o x é essa situação aqui, ou essa, né? Resumindo é isso, eu não quero falar de detalhes aqui. Sim. Por isso que tu tens dois quadrados aqui, sacou? Uhum. Que eu Sim. acabei pegando com a resposta já. Uhum. Mas tem esses dois quadrados aqui dentro, tu vai ter que colocar essas duas coisas, né? É isso. Uhum. Beleza? Então, ele está dizendo exatamente o que eu obtive ali, só que de uma forma matemática bem chata, né? X maior que 1 e eu não vou usar esse símbolo, eu prefiro colocar união, né? Sim. Ou interseção, não, melhor seria interseção. Interseção com y menor que maior que zero também, os dois, ou seja, os dois positivos, é o que a gente está conversando ali. E Ou. aqui, mesma coisa, né? Ok? Não, é que esse V aí é ou, né? Não, ele é e. É verdade. Eu sempre E. confundo os dois aí. Isso. Porque se fosse ou, né, tu teria a possibilidade desse cara, ou esse, ou isso ou aquilo. Tu precisa dos dois para que seja Não, positivo eu dentro tô, da eu tô raiz, falando né? desse do meio aí, entre os dois quadrados. Ah, aqui é o, aqui é o, aqui Isso. é o. Boa, esse sim. Boa, cara. Vamos para próxima então. Deixa eu ler a perguntinha que tu me enviaste lá. Vamos ver aqui.
Deixa eu pegar aqui. Pô, tava aberto aqui. Agora sim, a pergunta é um ponto. Ah, tá. A pergunta é a mesma merda que tá escrito ali, né? Então não tem problema. Sim. Só não tem a coisa É dentro igual, da. igual. Show, show. 1.1ab pertence ao gráfico de F, C e somente C. Hum, 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 hum. 1.1ab. Tem que seguir as regras, né? Sim, o 1 seria o X, o B, o A seria o Y e o B seria o Z, né? Seria Exato. a função. Então é só tu fazer essas substituições, né? Sim, é. É isso. Então, nada demais aqui num primeiro momento. Num primeiro momento. Daí vai dar 0 aqui dentro. Né? Porque daí deu 0. B é igual a 0. Né? Porque se o x é 1, vai ficar Sim. com menos 1 Vai dar vezes 0, é. A. Tá, e aí? É só isso? C e somente C. A gente precisa que isso pertença ao gráfico. A gente acabou de chegar numa solução extremamente trivial aqui. Pertença a esse gráfico. Se e só se alguma coisa. Certo. Bem, vamos pensar. Provavelmente tem a ver com o fato de tu teres essas indeterminações ali em 0, né? Talvez tenha a ver com isso. Beleza. Ocorre que nós não podemos ter x igual a 0, né? Sim. Nem y. O y, o x já é 1, beleza. Mas o a não pode ser 0, né? O a não pode ser 0. É a única restrição que É tu tem verdade, o A aqui, não para pode. pra pensar. Tem razão. É, Só o A não pode ser 0, porque se tu tivesse 0 aqui, sim, daria é. merda. Tu Precisa teres assim. o 0 multiplicando aqui, pô, já facilita, a tua resposta é 0, beleza. Só que existe indeterminação se tu tiver esse cara aqui igual a infinito, né, por exemplo. Uhum. Né? Então a única forma de aparecer uma indeterminação tipo infinito aqui é se o A for igual a 0. Por quê? Porque a gente aprende que a indeterminação, ela... Existem alguns tipos de indeterminação, 7 tipos, e uma delas é infinito vezes 0, né? Então, apesar de aqui ser 0, tu pode pensar, qualquer coisa que eu multiplicar aqui vai dar 0. Não. Se tu tiveres infinito, não, tu não pode garantir isso. Sim. Então, por isso que é uma determinação. Justamente, então, o único problema é isso, tá? Uhum. A Beleza. resposta A é diferente de 0? A resposta é diferente de 0, Então, basicamente isso. beleza. Tá? Eu não É, vejo aqui nada além disso, assim. sim. Tá? E eu acho que é isso que tá lá, né? Deixa eu ver. A diferente de 0 e B igual a 0. C somente C e B. Ah, sim, sim. Que é o que já deu aqui, né? Uhum. É que ele não deixou claro de novo, né? Mas ele tá buscando as respostas. Ele tava buscando os valores de A e B. Ele devia ter dito isso, né? Uhum. O B deu 0. Se aqui não for infinito, né? A Sim. qualquer outro valor, dá 0. Certo? Certo. Vamos ver the last question. Uma curva de nível C de F não é vazia, C e somente C, C pertencer a qual intervalo? É isso que ele está perguntando. Vamos ver então. Sabe o que é uma curva de nível? Então, é isso que eu ia falar, dar uma passada nessa. Não tem segredo. Se tu olhar para essa função aqui, tu tem um objeto tridimensional, né? Uhum. Porque z depende de xy. Sim. XYZ, objeto tridimensional. Muito bem. Tudo bem, tu desenha lá um objeto tridimensional famoso, é uma esfera, né? Por exemplo, tu pode desenhar uma esferinha. Uhum. Mas digamos que tu não esteja interessado na esfera como um objeto 3D mesmo, né? Tu está interessado nela em cortes dela, em partes dela. Então Sim. digamos que tu queira saber qual é o corte dela no plano z igual a 1, por exemplo. Se tu colocar uma lâmina ali, o que vai aparecer? Não vai aparecer justamente uma circunferência como um corte? Sim. Justamente. Então curva de nível nada mais é que isso, tá? Qual é a figura que aparece quando você corta ela para um determinado plano em Z, Uhum. ok? Então, o que acontece é o que vai, até quais são os valores de Z que eu posso colocar na minha resposta, né? É isso que ele está falando. Por Z ele chamou de C, né? Porque a gente vai estar colocando um valor específico. Então, na matemática tem essas frescuras, sabe? De tu Uhum. definir um determinado valor para o Z. Então, no caso aqui, né, quais são os valores possíveis para C, né? Ele está te perguntando. Existe alguma limitação? Existe alguma coisa que não vai aparecer para C? Não tem a possibilidade de ser
né? Algum valor negativo. Ou se, por exemplo, não pode valor negativo, não pode valor positivo, não pode o zero. Existe alguma limitação aqui nos valores de C? É isso que ele está te perguntando. Uhum. E aí, tu achas que tem? Não sei. Tem algum número que é impossível de ter ali no C? Cara, acho que não. Pois é, não tem, né? Aham. Porque, ó, negativo pode, porque daqui Sim. pode sair valor negativo. Do cosseno, né? O cosseno, ele vai, se tu pensar sozinho, cada função aqui, ó, o cosseno é uma funçãozinha assim, né? Sim. Que vai de -1 a 1. Então, basicamente, de -1 a 1. E a raiz, ela, independente de depender de x e de y, né? Se tu pensar nela numa coisa 2D, ela é assim, ó. É tipo uma parábola virada, Sim. 90 graus. Saca? Uma coisa assim. Uhum. Então, como o cosseno pode ser positivo ou negativo, aqui tu vai ter então valores positivos ou negativos de uma coisa que cresce até o infinito. Então, a função como um todo, ela vai poder ir tanto para o mais infinito como para o menos infinito, não importa. Ela tem a possibilidade de ter qualquer valor como resposta, não tem nada que não pode. Zero pode também, que normalmente é um problema, né? Quando que aqui vai ser zero, né? Quando, por exemplo, o x for 1. Né? O x for 1, o y pode ser qualquer coisa, que o c vai ser zero, concorda comigo? Sim. Então pode o zero também. É por sinal que foi discutido na outra questão ali, né? Então, beleza. Então por isso que o c pode ser todos os reais. Outra forma de tu escrever o que o professor colocou aqui como todos os reais é colocar que ele pertence de menos infinito a mais infinito, tá? Uhum. Entendi. Pode crer. Então tá bom. Show de bola, meu bom. Vamos para a próxima? Entendeu? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa Não, muito por enquanto, vocabulário? tudo top. Tudo de boa? Então tá bom. Vamos ver aqui. Vamos ver a questão 2. Parte 2 da prova. 3,3 pontos. Temos aí uma função de duas variáveis. Que mais aqui? Duas variáveis na restrição. Parari, parará. A função f é contínua nos pontos. Tá bom. Então, ele, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está me dizendo para fazer basicamente o seguinte: substitui o x por menos y ao quadrado e vê o que dá. Uhum. Basicamente isso, tá? Sim. Eu acho. Só que tem uma coisa curiosa acontecendo. Essa função, ela está repartida em duas partes, que Sim. normalmente lá em cálculo 1 a gente vê tipo x maior que zero e x menor que zero. Só que aqui o x ele está maior que uma função e está menor que outra função. Então, é um comportamento extremamente esquisito que está rolando aqui, tá? Bem Uhum. esquisito, assim, não é o padrão de conta que a gente vê por aí. Então vamos tentar avaliar o que que rola aqui. O que que está sendo pedido. Ai, ai, ai. A função é contínua. Tu sabe o que... Vamos focar no que ele está pedindo. Tu sabe o que que uma função precisa ter para ser contínua? Hum, agora você me pegou nessa aí. Tem 3 regras que uma função precisa seguir para ser contínua, tá? Uhum. Eu vou escrever elas aqui. Primeira. Bem, vamos lá. Porque eu vou te mandar isso aqui tudo, então, né? Sim. Não precisa copiar nada. Para ser contínua, primeiro, a função deve ser definida na restrição. A restrição às vezes é um ponto, aqui é uma função. Por isso que eu Sim. achei muito curioso esse problema, eu achei ele muito criativo. Eu sempre falo ponto aqui quando eu defino isso para os meus alunos, mas aqui, Uhum. como é uma função, vou ter que escrever restrição. Né? Sim. O limite deve existir na restrição, e existe uma regra para o limite existir. Para existir, o limite pela esquerda deve ser igual pela direita. Sim. 3. A terceira regra para que seja contínua é o limite, quer dizer, a função na restrição deve ter o mesmo valor que o limite. Essas 3 regras. Se essas 3 regras, tens uma função contínua. Tá. Só isso. Beleza. Então, vamos provar a primeira. A função deve ser definida na restrição. Ela é definida na restrição? É. Porque Sim. a restrição aqui é a
curva x igual a menos y ao quadrado. Essa é a restrição. Por que ela é a restrição? Porque é ela que, primeiro, está escrito aqui isso, e segundo, é ela que divide as duas equações, né? Por exemplo, até a restrição ela funciona de um jeito, depois ela já funciona de outro jeito completamente diferente. Então por isso que ela é a restrição, ela é o que divide aqui o nosso probleminha. Muito bem. Mas fazer só uma pergunta. Diga. Se em vez de x igual a menos y ao quadrado, se fosse x igual a menos y, sei lá, ou menos 2y ao quadrado, ela não seria definida na restrição, ou seria? Por ela ser a divisão das duas. Ou isso nunca vai acontecer? Poderia ser outra função, não tem problema nenhum, mas a função que ele escolheu é essa, fazer o quê? Tá. Mas é justamente porque ele escolheu essa que está assim aqui, tá? Beleza. Se fosse outra restrição, estaria outra função aqui. Okay? Sim. Eu acho que essa é a tua pergunta, né? Se ele definisse isso e aqui fosse diferente. Não, mas isso não vai existir. Ele definiu isso justamente porque é assim que ele escreveu aqui, ok? Beleza. Acho que entendi a tua pergunta. Show! Então vamos lá. A função deve ser definida na restrição e é. Por quê? Por causa desse sinalzinho aqui. Isso aqui faz passar no teste 1, ok? Se não tivesse, agora, então, já não seria. Já não seria, porque ele precisa estar igual a alguma coisa na restrição, entendeu? Senão, não é. Então vamos descrever, né? Vamos descobrir qual que é o valor que ela tem na restrição, então. Vamos lá. Beleza. Como é igual, quando eles são iguais, tu tens que usar essa equação, é essa que a gente vai pegar. Sim. Tá? Beleza. E como eles são iguais, né? Então tu tens x igual a menos y ao quadrado. Portanto, no lugar do x, a gente vai colocar menos y ao quadrado, certo? Sim, senhor. Boa. Então vai ficar menos y ao quadrado. Y. Então, menos y ao quadrado, mais 2y ao quadrado, a gente chega que é y ao quadrado. Pronto. Já sabemos como é que nós estamos lá na restrição. Vamos para a segunda regra. O limite deve existir na restrição. E para o limite existir, o limite deve ser igual pela direita e pela esquerda. Então, como é que é fazer limite pela direita e pela esquerda? É tu pegar a função, né, por exemplo, aqui fica x maior que menos y ao quadrado, certo? Então esse é o limite pela direita, porque é maior. Tá. A direita é maior. Então a gente vai colocar aqui, posso por aqui do lado? Eu vou colocar aqui que é a segunda, tá? Aqui eu estava fazendo a primeira, só para tu saber quando tu pegar para estudar isso aqui. Agora o segundo. Então nós estamos fazendo aqui o limitinho. Mas limite de quê, professor? Do que está tratando ali na limitação, na restrição da nossa função, que é o x tender a menos y ao quadrado, certo? É o que a gente tem, essa aqui é a nossa tendência. Só que é menos y ao quadrado mais, porque é positivo, é pela direita. Ok? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, como a gente sabe, caso não hajam indeterminações, resolver limite é jogar o valor ali no x. Me diz uma coisa, quando tu fez... que tu não fez o ensino médio no Brasil, então tu nunca estudou cálculo, né? Por conta própria. Então, eu fiz um ano de INSPER, então eu tenho uma noçãozinha. Mas assim, o que eu percebo é bem diferente, assim, o cálculo daqui e de lá, né? Por exemplo, lá a gente usava uma variável só, aqui já chega logo com duas. Entendi. Pois é. Eu tenho uma... Mas o cálculo 2 no INSPER tem duas variáveis também. Não, eu só fiz um. Tá. Eu ontem mesmo estava ajudando aí o pessoal do INSPER. Ontem, foi ontem ou anteontem, não sei. Eu sei que estudei, eu estava ajudando uma galera do INSPER, daí o cara me pediu uma conta que eu já tinha feito com outro aluno há um tempo atrás, assim. Então o pessoal do INSPER sofre aí com cálculo, cara. O pessoal do INSPER sofre com cálculo. Mas tu chegou a fazer cálculo 1, então? Tu passou em cálculo 1? Não passei. É difícil, ó. Não passei. Show. Então, vamos lá. Bora. O que acontece aqui? A gente vai ter, então, que fazer esta substituiçãozinha a princípio. Vai ficar y menos y ao quadrado mais y ao quadrado. Daí tu vai pensar o seguinte, vamos jogar aqui e vai ficar 0, né? É isso, né? Foi isso que tu pensou.
Tá certo, é isso mesmo. Não tem segredo nenhum aqui, tá? É só isso mesmo. Então significa que o limite é 1. Acabou. Sim, Pela direita. Agora vamos ver se pela esquerda também dá 1. sim. Vamos lá. Pela esquerda. Então a gente pega. E o que será que vai aparecer quando a gente fizer o limite pela esquerda, né? Essa é a pergunta. Então eu vou copiar. Opa, copiar isso aqui não. Copiar só o limitão aqui, porque a função é outra. Só que em Uhum. vez de ser pela direita, é pela esquerda. Menos, né? Isso, vou colocar menos aqui. Não vai mudar muita coisa, pelo que eu tô Sim. percebendo. Vai ficar menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a y ao quadrado. Tá bom? Uhum. Então, olha só o que nós chegamos. Os limites ficaram isso aqui. A função no lugar ficou isso aqui. Então, isso tudo tem que ser igual. Y ao quadrado, na prática, tem que ser igual a 1. Então, certo? Por Uhum. quê? Porque é a terceira regra. A função na restrição deve ter o mesmo valor que o limite. Então, o y ao quadrado tem que ser igual ao limite. O Sim, limite deu só... essas duas respostas. Então, as Sim. duas têm que ser igual para que exista o limite, entendeu? Ah, tá, sim. É Não, isso isso que que a eu ia gente tem que perguntar, porque escrever. eu ia falar, elas não deram iguais, mas Pois então é. o Y teria que ser 1, então. Para que exista o limite, as duas respostas devem ser iguais. Logo, não, calma aí, né? Vamos com calma aqui, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Y ao quadrado igual a 1. Então, supostamente, existem duas possibilidades, menos 1 e 1. Sim. Esse é o detalhe, né, meu querido? Menos 1 e 1 aí para o Y. São essas duas possibilidades, certo? É isso. Certo. Então, show. O problema é que como tu tá pensando, olha essa pergunta, né? A função é contínua nos pontos, né? Isso aqui não são pontos, isso aqui são coordenadas. Sim. Coordenadas do y. Então a gente já sabe que as coordenadas da resposta em y vão ter que ser 1 e menos 1. Mas quais são os valores do x, né? 1. Como o Oh, não, não, x, pera. olha só, aí que tá Não, o deixa eu ponto, ver. né? Como o x ele é sempre o y aqui ao quadrado, Uhum. né? Então vai ser sempre menos 1, né? Sim, verdade, tem razão. Isso. Porque independente de ser mais 1 ou menos 1 ao quadrado fica positivo, mas como tem o sinal na frente, menos, né? Uhum. Pois pronto, pois pronto. Uhum. Tá aí. Chegamos na resposta, certo? Uhum. Muito bem, muito bem. Uh, vamos então para a próxima. Tem a B, né? Vamos ver. Indique se a derivada existe ou não existe. No caso, indique seu valor. A derivada no ponto menos 1 e 1. Ei, como é que faz isso? Calma. Diga, 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 X diga. é a derivada de x, no ponto menos 1 menos 1 e 1. Existe não, caso indicado. Você substitui os valores, né? Na derivada, tu queres dizer? Sim. Certo. O problema é que Vamos. tem duas equações, e aí? Como é que tu pode garantir que elas que ela é diferenciável? Essa é a pergunta aqui. Uhum. Tu tem que primeiro dizer se essa função é diferenciável ou não. Beleza. Resolver a derivada qualquer aluninho aí de cálculo 1 faz, mas Sim. essa equação, do jeito que ela é posta, ela é diferenciável? Para ser diferenciável, tem que seguir uma regra também. E a regra é o seguinte: a derivada pela esquerda e pela direita da restrição tem que ter o mesmo valor. Uhum. É a mesma regra do limite ali, basicamente, só que para derivada. A derivada pela esquerda e pela direita da restrição tem que ter o mesmo valor. Então, de novo, tu tens que derivar as duas equações e aplicar a restrição. Tá. E isso eu acho que é um bom teste aqui. E lembre-se que ele está pedindo em x, né? Não é a derivada Uhum. parcial em Sim. y, só em x. Então, agora eu preciso que tu me mostre algo, velho. Preciso que tu me mostre que tu sabe derivar isso aí, tá? Tá. Bom, de E aí baixo. eu quero que tu derive as duas, tá bom? Tu vai Tá. precisar derivar as duas de toda forma. Depois a gente discute a matemática aqui, mas eu preciso da derivada. Daí tu me manda uma foto. Eu quero que tu faça essa conta como se tu estivesse fazendo valendo nota pro teu professor, beleza? Beleza. Agora? É isso. Eu vou te Beleza. enviar também dois materiais que eu tenho aqui bem legais.
de cálculo 1. Um é a apostila, que tá assim, bem sucinta, ela é muito boa, e outra é uma tabela de derivadas que a gente usa muito aqui no Brasil. Aqui no Tá. Brasil não, lá no Brasil, ainda não acostumei. Quando eu estava na graduação, eu procurei essa tabela no Google, foi a primeira coisa que apareceu, Deixa eu abrir. e ainda hoje, se tu procura, é a primeira que aparece. Uhum. Pra tu ver como ela é bem usual aí. Ah, legal. Tô É. vendo aqui. Recomendaria que pra prova tu decorasse pelo menos até a 10ª derivada. Tá, beleza. Tá, vou fazer aqui. Vou voltar aqui no seu. É de X, né, que ele quer? Isso, derivada só em X, isso mesmo. Beleza. Tá. Cara, eu só tenho uma dúvida aqui. Diga. Quando eu e elevado a x mais y ao quadrado, fica e elevado a x vezes x e E o y. elevado a x mais y ao quadrado. Mais 2y ao quadrado, tá, entendi. Tu tá perguntando se tem que trocar ali por x, né? O y ao quadrado, é isso? Não, não é isso. Não? Eu quero saber o que o y ao quadrado fica igual. Só o x. Ah, tá. Tu tá perguntando da primeira, então. Da primeira, sim, Ah, sim. sim, A sim, segunda eu sim. já fiz. É, vai depender a parte da conta. Porque a derivada de E na U, como tu pode olhar na tabela ali que eu te enviei, é Sim, U' E na U, certo? sim, Sendo o U esse cara aqui em cima, não é? sim. U' é a derivada desse cara, no caso, a derivada em X. Tá, então fica e elevado a x mais y ao quadrado. Só vezes U'. Só que como a derivada em X aí, disso que eu acabei de colocar no quadrado, é 1, né? Concorda comigo que é 1 a derivada? Sim, sim, sim. Então, a derivada é o próprio E na X mais Y ao quadrado. É o mesmo, não mudou. Tá. Então fica igual? Igual, mesma coisa. Beleza. É que eu tava colocando vezes x, porque eu achei que o x descia. Aí, beleza. Aí é de baixo. Aí é de Posso falar? baixo. Você quer que eu te mande a foto? Melhor tu me mandar foto, eu quero ver como é que tá escrevendo. Beleza. Pra ver se tem algo que eu possa lhe ajudar. Porque às vezes eles têm um jeito todo especial de corrigir aqui em Portugal, né? Eu sempre confundo, cara, porque é muito parecido. Tudo é muito Beleza. parecido aqui. Todas Uhum. as provas de todas as faculdades são muito parecidas. Sim, Então, se tu é verdade. escreveres do mesmo jeito aí, né? Eu já percebi que eles gostam. Vai dar boa aí na tua prova. Ó, aqui tu não pode escrever desse jeito, tem que colocar um parênteses. Ah, tá. Beleza. E tá errado, tá? Porque se tu tá derivando parcialmente, tudo que Hum, não for x é uma constante. Então, o y ao quadrado vai ser zero, sacou? tá. Tu entendeu Beleza. por que que é zero? Entendi. Tá, então a resposta é só um. E a outra aqui é aquilo que eu te falei. Muito bem, você fez a derivada. Fez assim, bem ensino médio. Os caras vão querer que tu escreva alguma coisa, tá? Tipo, Uhum. pra mim não precisa, tá? A gente tem nosso tempo de aula e tal. Mas vou te dar a dica, na prova tu escreve, né? Para ser diferenciável, as derivadas Tá. pela esquerda e pela direita têm que ser iguais, logo, fazendo a derivada, temos. Daí, escreveu? Daí Uhum. agora tu diz assim, ou seja, para ser diferenciável,
essas duas respostas devem ser iguais na restrição. Logo, primeiro deu 1, né? Tu obteve aqui 1, Sim. igual a esse cara aqui. Só que é na restrição. Então a gente sabe que o x na restrição é menos y ao quadrado, certo? Não é isso? Aqui, ó. Sim, 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 sim. No lugar do x eu coloco menos y ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui dá 1 também, certo? Certo. Então 1 igual a 1, pronto, ela é diferenciável. Se essa era a pergunta, tá respondido. Show. Era a pergunta B de bola. Cadê? Putz, eu nem escrevi a pergunta B. Aqui. Tá aí, tá aí. Tá aí. Caso exista, indique o seu valor. Pronto, já indicamos que a resposta é 1, não é mesmo? Uhum. Pronto. Vamos para a questão C de casinha. Vamos ver. Tá grande aqui o arquivo já, vou abrir um pouco. Beleza. Tá aí. Seja G uma função diferenciável em R e a derivada 2,0 dessa G é 3. Tá, e o que isso tem a ver com o problema, né? Não tem absolutamente nada a ver com aquele problema. Não tá mais falando daquela função, porque não tem f em nenhum lugar aqui. Uhum. Já é outra coisa. Ele tá pedindo qual é a derivada parcial de um meio, tendo essas respostas ali, né? Para o 2,0. Ou seja, que porra é essa? Eu não tô entendendo, meu. Porque. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Eu entendo isso como x igual a 2 e y igual a 0, certo? Sim, também. Mas aqui ele está dizendo que o x é 1 e o y é 2. Então ele está multiplicando? É difícil entender. Vamos ver a resposta. Eu não estou olhando a resposta, mas aqui eu vou ter que ver para não perder tempo, tá? Uhum. É isso, cara, você vai ver. Você vai pegar muita prova assim, muito coisa de português. Você vai ver, cara, só Portugal pra ter uns negócios assim. Tá, vamos ver aqui. Ele quer saber quem é a derivada de y. Como é que nós faz isso? Como é que nós faz isso? Não tô entendendo o que é esse Dzão aí. Será que tem a ver com F? Porque ele não chamou isso de Dzão em nenhum lugar, né, cara? Será que tem que pegar e jogar na derivada? Esse é a 2C, né? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não tô entendendo o que ele quer dizer com esse Dzão aí, tá? Sinceramente. Uhum. Se ele tivesse deixado claro, sabendo que Dzão é determinada coisa, mas ele não falou, então como é que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu faça aqui é uma conjectura. Beleza? Não tem como saber. Sim. Acho melhor nós irmos para a próxima. Tá bom. A próxima me parece mais for dummies mesmo. Vamos ver aqui. Então vou até, ó, apagar aqui. Esqueci que a gente não fez. Que? Aqui. Isto. Seja blá 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 blá. Classe 2, né? Classe 2 é uma função que pode ser derivada até duas vezes, sem problemas na restrição, sem zeros, algo assim. Tal que o polinômio de Taylor de grau 2 centrado em 1 e menos 1 é dado por. Sabes o que é um polinômio de Taylor? Negativo. Não me recuerdo. O polinômio de Taylor, ele é uma aproximação. Vamos supor que tu tem uma superfície toda zoada, cheia de buraco e tal. Não sei nem desenhar um bagulho zoado assim. Uhum. Mas tu queiras estudar um ponto só, justamente o que ele está falando aqui, um ponto só. E daí, nesse ponto só, ela tem um comportamento um pouco mais tranquilo, né? Tu ignora todo o resto da loucura aqui, Uhum. e tu nota, sei lá, uma coisa meio, talvez até um paraboloide aqui, não sei, né? Indo para cá. O polinômio de Taylor é isso. É tu restringir o teu problema para algo mais simplificado, ignorando todo o resto da função e focando só naquilo que tu quer de fato calcular, beleza? Tá. Claro que o polinômio de Taylor ele tem uma fórmula, que é uma série de derivadas.
eu costumo utilizar o polinômio de Taylor em uma dimensão só. Aqui ele está usando o polinômio de Taylor em duas dimensões. O que significa que vai ter muito mais termos. Termos cruzados e coisas assim. Não é algo que a gente vê muito em exatas, o polinômio de Taylor em duas dimensões. Isso aí é mais coisa da gestão, porque a outra vez que eu vi isso... Não, tô mentindo, foi uma guria da USP. A outra vez que eu vi isso foi só 2 vezes na vida. Agora contigo com essa guria da USP. Então eu tô pensando aqui que eu não lembro de cabeça qual que é o polinômio de Taylor, de duas dimensões. Eu só sei que é um monte de derivadas, mas nada que o Wikipedia não resolva pra gente, né? Tu não tens uma tabela, alguma coisa aí com formas que o professor passou, algo do Cara, gênero? não tem, você acredita? Ele não passou, então. Não passa Eita. nada. É bom, né? Sempre ter esse apoio de equaçõezinhas e tal. Sim. Tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui pra você. Posso procurar no Google, né? Polinômio. Eu não vou achar a pasta da menina, apesar de eu acho que eu lembro o nome dela, Ana com 2N. Faz quase um ano que eu tive aula com ela. Polinômio de Taylor, duas dimensões. Polinômio de Taylor de grau 2 para funções de duas variáveis. Perfeitamente. O problema é que esse site nunca me dá as respostas que eu quero. DocCity. Só se eu pagar essa bosta. Mas ele deu, só foi xingar um pouquinho. Então. Vamos ver aqui, ó. Nossa senhora, se prepara. Se prepara pra chorar. Eu não tô brincando. Eu tô quase chorando aqui. Caralho. Bem, a gente, claro, né? Tem um monte de símbolos aqui. Em especial esses símbolos, esses sigmas, são séries, né? Sim. Esse outro símbolo aqui é uma combinação. É tipo o... Como é que chama? O negócio de Newton lá? Não lembro agora. Polinômio de Newton, um negócio assim. Mas de toda forma é a combinação. Que aparece em estatística também, por exemplo. Ou seja, uma desgraça, né? Mas a gente vai pegar ele meio que pronto. Que tá aqui, olha só. Não tem nada de errado em pegar ele pronto. Beleza? Como a gente quer o P2, ele já deu o P2 aqui pra gente, ó. A gente tava chorando de Varde, né? Na prática, o que a gente precisa fazer aqui é as derivadinhas que ele tá mandando. Derivar em x, derivar em y. X, y, 0 significa jogar o ponto que tu estás interessado. Sim. Que no caso é 1 e menos 1. Então é só fazer derivada para um caramba aqui. Daí faz a derivada segunda, faz o mesmo. A derivada mista e a derivada segunda em y. Não é difícil, né? Você tem que derivar essa parada. Sim. Então vamos derivar aí, né, meu velho? Cadê? Não, ele deu aqui já feito já. Eu nem peguei pergunta nenhuma, né? Eu tô maluco também aqui. Deixa eu ver a pergunta. Tá perguntando quem é o plano tangente. O plano tangente ao gráfico de f tem equação? Então tá. Então, mediante ao que ele nos deu aqui, encontrar o plano tangente, certo? Certo. Então ele deu o polinômio. Deu o polinômio? E aí? E a gente precisa achar o plano tangente. Exato. Bem. Agora a pergunta é, né? Como? Bem, tu tens que lembrar a equação do plano tangente. Provavelmente tu não lembra, né? Não lembro. Mas tu lembra do ioiô michôchô? Lembro. Então, o ioiô michôchô é a equaçãozinha da reta, né? Show. Lá no ensino médio. Só que quando a gente está no contexto de cálculo 1, não é nem cálculo 2 aqui que é esse problema, cálculo 1 só. Esse m, a gente sabe que é a derivada, né? A derivada no ponto. Então, a gente até coloca aqui um df dx, porque a gente está em cálculo 1 derivando só numa variável, afinal de contas é só uma curva, né? Sim. Não é uma superfície. O coeficiente angular da reta tangente a uma função num determinado ponto é sempre a derivada dessa função nesse ponto. Tá. Então, o m tá aqui. Esse é o m, do ioiô michôchô. Por que eu tô falando de ioiô michôchô? Porque uma reta no R2 é um plano no R3. Então, como ele tá falando de plano tangente, vai ser a mesma coisa. Vai envolver o ioiô michôchô dos planos e as derivadas das duas variáveis. Ou seja, z menos z0, porque tu tá falando de uma coisa no R3, certo? Sim. Vai ser igual a o x, mas vai ter o cara do y também. Tá. Entendeu a ideia? É isso. Entendi. Olha, ioiô michôchô, É só um que com ioiô. duas variáveis.
Ioiô Michoxô bombado. Bombado, exatamente. Aqui, apesar de eu ter colocado só o Y e o X0, né, tem que colocar todos os pontos que aparecerem, tá? Então, é isso. Eu só estou fazendo uma explicação rápida aqui, porque se eu for falar o detalhe do detalhe do detalhe, primeiro tu vai se perder, segundo não vai dar para fazer nessa aula ainda. Sim. Mas então tu entendeu que o plano depende da derivada parcial numa determinada parte da tua curva, certo? Uhum. Beleza. Tu queres derivar parcialmente, encontrar o plano é fazer isso. Teres as derivadas parciais da tua superfície multiplicadas aqui por esses carinhas, o que se assemelha muito até ao polinômio de Taylor, se tu parar para pensar. Agora, então, se tu olhares o teorema de Taylor, tem um termo nele que é justamente o que a gente precisa. Olha só. Uhum. Esse cara aqui no no polinômio de Taylor, é esse aqui. Sim. Ou melhor dizendo, esse aqui. Só a derivada. E né, porque quando ele tem esse negócio aqui, significa que esses pontos foram jogados na derivada, tá? Então isso aqui é uma coisa só, beleza? Vou colocar dentro de uma caixa, para que tu lembre, pô, o professor falou que isso aqui é um ponto só, então é um ponto só, beleza? E aqui tá o outro amiguinho que a gente precisa, ó, que obviamente vai ser este. Sim. Portanto, na prática, pelo que eu tô entendendo, tu não vai precisar resolver conta nenhuma aqui. Olha só que maravilha. Só vai precisar entender quem que são esses caras aqui, nessa equação. Tá. Se você reparar, esses caras, eles estão multiplicando termos lineares, termos que não estão ao quadrado, tá vendo? Uhum. A derivada de x vai multiplicar um x que não está ao quadrado, diminuindo o x0, que no nosso caso aqui é o 1. Então, onde será que tem um termo que está multiplicando o... Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. X menos o x0, ou seja, menos 1. Então, por semelhança de polinômio, a gente pode inferir que menos 2 é igual à derivada do x, no ponto. Ok? Porque é esse menos 2 que está multiplicando x menos x0, ali naquela equação do polinômio. Ok? Uhum. Então, quem está do lado dele tem que ser a derivada. A derivada. E quem está do lado dele aqui? O menos 2. Então, o menos 2 é o valor da derivada no ponto. Tá, entendi. Pegou a ideia? Pela mesma lógica, quem que vai ser a derivada, então, do y? Pera. Tem que ser o cara que está do lado do y, menos y0. Sim. Volta lá. E quem é que tá? Dá uma olhadinha ali perto. Do lado do Y. Cara, Não, do lado então. do y menos... Do lado do y mais 1, desculpa. Mais um. É, tem um parênteses com y mais 1 ali. Quem é que é o valor que multiplica ela? É o x menos 1. 6. Não, véio, não. Calma. Ó, aqui não era o menos 2? Sim. Quem é que tá aqui? Ah, tá. Não, é que eu tava vendo no outro. Desculpa. Não, nunca é o Menos um. quadrado. É sempre no cara que tá sozinho, né? Se tu notar aqui a derivada de primeira ordem, que é o que a gente precisa para fazer o polinômio, é num cara sozinho, né? Não é num cara que tá multiplicando outra coisa. Então tem que ser no cara sozinho. Portanto, é menos 1, certo? Sim. Isso. Então, aqui a gente tira menos 1 igual a derivada em y. Pronto. Agora a gente já tem o ioiô michioxô. Para finalizar a aula, então, eu vou pegar isso aqui e vou fazer as substituições. Pronto. Acabei de achar que um é o menos 2 e o outro é o menos Menos 1, um. né? Sim, menos um. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Vou colocar aqui menos 2. Que é menos 1. E quem são x0, y0 e z0? São os pontos que ele está citando aqui. Deu, né? As coordenadas que ele está citando. 1, menos 1 e 2, exatamente. Então aqui vai ficar 2. Menos 1 e 2, né? Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 1 no lugar do menos y0, menos com menos dá mais. Mais 1, certo? Uhum. Pronto, tá aqui a equação do plano, pô. Aí sim.
Caraca, que questãozinha treta pra quem faz gestão, velho. Não precisa disso, não. É. Mas perceba que a gente não fez conta, velho. Não Sim, precisou é. fazer conta, mas precisou entender o que tá rolando. Vamos recapitular. O enunciado deu a equação do polinômio de Taylor de segundo grau. A Sim. gente sabe que essa equação surge disto. Tá. E o problema pedia qual é o plano tangente sabendo aquilo. Parece que não tem ligação nenhuma coisa uma com a outra, né? Mas É. quando tu olha essa equação do plano tangente, que é bem parecida com a equação ioiô michôchô, tu repara que na prática o que falta aqui, uma vez que tu tens z0, x0, y0, porque ele deu, falta só as derivadas, o valor das Sim. derivadas. E por comparação, tu pode descobrir quem são essas derivadas no polinômio. Vendo o polinômio. Taylor, exatamente. Justamente porque ele também está tratando do ponto que a gente está interessado. O que acontece? Na equação do polinômio de Taylor, tu repara que a derivada de x está multiplicando um termo linear, né, que não está ao quadrado, perceba que tem Sim. caras ao quadrado aqui, o Uhum. termo linear de x. Então, quando eu encontrar isso lá naquela coisa que o enunciado deu, eu encontrei a derivada. Se eu encontrar quem está multiplicando isso aqui, eu encontrei a derivada. Olha só, ele está aqui, x Sim. menos x0, os outros não tem isso, né? Os outros, ó, ou está ao quadrado ou está Uhum. multiplicando alguma coisa, tá vendo? Uhum. O único sozinho é esse. Portanto, tu pode pôr inspeção, obrigatoriamente esse cara tem que ser derivado em x. E pela Sim. mesma lógica, esse cara tem que ser derivado em y. Pega esses valores, substitui na equação do plano, substitui também as coordenadas, pronto. Plano tá aí, feito, perfeito. Beleza. Beleza. Então é isso, meu caro, pô. É Barra um pesada, mas acho que vai dar boa. macetinho, né? Tem É um que... macetinho. Mas tem que saber o conteúdo ali para não. Poxa, Sim. que conta eu tenho que fazer? Meu Deus, será que eu tenho que fazer para o Taylor? Não. Tu vai ver aqui e vai comparar, só isso. Sim. Show de Não, bola. uma coisa boa dessas provas é que, tipo, cara, você aprende a fazer uma, tipo assim, sabe o conteúdo bem, assim, de uma, na outra vai ser muito parecido. Exato. As É a provas base, são né? muito Se tu tem uma parecidas, base né? forte, o resto Sim. tudo é tipo construir uma pirâmide, né? Tudo tu vai precisar do que tá embaixo. Show de Uhum. bola. Tá, meu velho, pô, espero que você tenha gostado. Beleza. Ficamos um pouquinho a mais aí, porque foi barra pesada mesmo, mas espero ter ajudado. E Aham. daí, lembra que os horários são todos aqueles bem malucos, tá? Qualquer coisa é Beleza. só me perguntar no zap que eu te digo, se tu esqueceu, beleza? Beleza. Aí amanhã, espera aí, só confirmando, né? Amanhã às 10. Isso, 10 de Portugal. Sim, senhor. Beleza, Tá bom. então. Aí Eu vou você te, quando, você tá me ô, mandando diga, amanhã. quando o vídeo estiver pronto, eu